Você sabia que em plena era soviética foi projetado um caminhão que parecia ter saído do futuro? Hoje vou te contar a história do Paristroka, um protótipo tão avançado que deixou a Europa de boca aberta, mas que nunca chegou a ser produzido. O que o tornava tão especial e por que acabou esquecido? Te conto tudo, aqui e agora. Paristroka, o caminhão protótipo que marcou uma época. Em meados dos anos 80, a MAZ começou a desenvolver um caminhão-trator completamente novo, batizado com um nome simbólico, Paristroka. Esse supercaminhão estava à frente do seu tempo, surpreendendo com soluções de engenharia inovadoras e recebendo aplausos entusiasmados da imprensa automotiva. No entanto, infelizmente, nunca entrou em produção em massa, o que fez dessa maravilha soviética algo tão memorável. E por que ficou apenas no protótipo? Uma fábrica de ideias à frente do seu tempo. É importante destacar que o pensamento de engenharia e design na planta automotiva de Minsk, desde o início, frequentemente estava décadas à frente não apenas das capacidades produtivas da própria fábrica, mas também de toda a corporação conhecida como Ministério da Indústria Automotiva da URSS. Os projetistas e engenheiros conseguiam imaginar conceitos brilhantes e transformá-los em esboços, mas nem a MAZ, nem seus fornecedores soviéticos tinham capacidade de fabricar os componentes necessários para tornar essas ideias realidade. Além disso, a economia planejada exigia caminhões mais simples e utilitários, porém em maior quantidade. Enquanto isso, os projetistas da MAZ continuavam sonhando, cientes de que tais conceitos avançados dificilmente seriam produzidos em massa. Suas ideias eram transformadas em belos desenhos e maquetes em escala. Centenas desses projetos foram criados na fábrica, mas apenas alguns sobreviveram em fotografias e aparentemente nenhum em sua forma original. A busca por maior capacidade de carga. Os sonhadores da MAZ não se preocupavam apenas com a estética. Por exemplo, no final dos anos 70, começaram a buscar maneiras de aumentar a capacidade de carga sem alterar o comprimento padrão do veículo. A única reserva significativa para isso parecia ser reduzir o espaço entre a parede traseira da cabine do trator e a parede frontal do semi-reboque. Em 1978, um jovem engenheiro chamado Viktor Suvalov tentou aplicar essa ideia construindo uma maquete em escala na qual a cabine era montada diretamente sobre o reboque. Este, por sua vez, estava conectado por meio de uma quinta roda a um chassi de 2 eixos totalmente direcionáveis, semelhante ao chassi convencional de um trator, mas sem cabine. Ideias paralelas em nível mundial. Podemos nos perguntar se Viktor Suvalov havia visto algum design americano semelhante do final dos anos 40. Provavelmente não. No entanto, logo após a Segunda Guerra Mundial, os designers futuristas da Bone Aluminum and Brass Corporation, sediada em Detroit e grande fabricante de alumínio, imaginaram um veículo muito parecido para um futuro caminhão-tanque de 1960. Assim como na maquete de Suvalov, seu chassi girava de forma independente da cabine. Esse caso ilustra como ideias semelhantes podem surgir em diferentes lugares do mundo, às vezes com décadas de diferença e de forma totalmente independente. A era da perestroika e novas oportunidades. Essas ideias teriam ficado apenas nos sonhos, mas alguns anos depois da maquete de Suvalov, as circunstâncias mudaram. Em meados dos anos 80, com o início da perestroika promovida por Gorbachev, a indústria soviética, incluindo a automotiva, foi incentivada a propor ideias ousadas e projetos inovadores. Nesse contexto, muitas empresas criaram centros juvenis de criatividade científica e técnica. A MAZ também fundou um, e o próprio Viktor Nikolic Suvalov foi nomeado líder desse centro. Ele recebeu um espaço de trabalho e a possibilidade de formar uma equipe de 5 jovens com ideias semelhantes. O que hoje chamaríamos de projeto inovador começou oficialmente em 1986. O apoio do chefe de design e os primeiros avanços. Em uma foto ao lado do modelo de Suvalov, aparece Mikhail Stepanovich Vysotsky, chefe de design da fábrica naquele momento. Embora não tenha sido o autor direto do projeto,
Ele assessorou a jovem equipe e, usando uma terminologia moderna, poderia ser considerado o produtor executivo do Paris-Troca e um produtor muito eficaz. Foi Vysotsky quem, no final de maio de 1986, levou os primeiros resultados da equipe a Moscou para apresentá-los em uma importante conferência que avaliava o trabalho dos centros juvenis de inovação. Ele sabia como vender uma ideia para os altos funcionários. No início, apresentou vários esboços. Havia muitos, mas este é apenas um exemplo. Naquela época, o conceito de design biológico mal começava a surgir, e ainda assim os artistas da MAS já trabalhavam nesse estilo futurista. Vysotsky conseguiu captar a atenção e o apoio dos líderes da indústria em Moscou. De pequena equipe a departamento completo. Como resultado, no final de 1987, a pequena equipe de entusiastas se transformou em um departamento completo com cerca de 20 especialistas dedicados exclusivamente ao projeto do veículo modular. Entre 1987 e 1988, o projeto MAS 2000 alcançou a fase de maquete em tamanho real. Ainda não era um protótipo funcional, mas já mostrava claramente o design final do veículo. Essa maquete foi a primeira criação da equipe de inovação, já sob a liderança de Gennady Sinagsky, que mais tarde lideraria o programa de desenvolvimento de ônibus da MASI. Os protótipos e a apresentação em Paris. Em maio de 1988 foi concluído o primeiro protótipo operacional. Esse veículo foi apresentado em uma reunião governamental fechada em Moscou e exibido em um pavilhão privado na exposição Auto Design 88, também fechada ao público em geral. No final do verão de 1988, um segundo protótipo modificado estava pronto. Essa versão foi projetada para impressionar uma audiência internacional e foi enviada ao Salão do Automóvel de Paris. Naquele momento, todas as rodas já tinham carenagens aerodinâmicas. Foi esse segundo protótipo que recebeu o nome de Paris-Troca, um termo amplamente conhecido e perfeitamente adequado para um veículo conceitual tão vanguardista. O impacto internacional. O MAS 2000 percorreu grande parte do trajeto até a França por seus próprios meios, de Minsk até o porto de Riga para embarque e depois do porto de Antuérpia até Paris. Dizer que o caminhão causou sensação seria pouco. Os engenheiros da MAS concederam dezenas de entrevistas a revistas automotivas europeias. Naquela época, havia um enorme interesse por tudo o que fosse soviético, e ainda mais por um conceito que ninguém mais havia ousado tentar. A sensação do Salão Internacional do Automóvel de Paris foi o caminhão Paris-Troca. Chamaram-no de o comboio rodoviário do século XXI, e foi assim que o trator de Minsk foi apresentado em Paris. Os franceses não podiam acreditar que o Paris-Troca fosse um veículo soviético. E as manchetes na imprensa europeia refletiam isso. A revista belga Transparama escreveu: engenheiros de muitas companhias estudaram atentamente o Paris-Troca, e suas zombarias rapidamente se transformaram em espanto. Por que os russos têm um protótipo assim e nós não? O design modular, o verdadeiro coração do projeto. Ao contrário da crença popular, o conceito principal não era a cabine de piso plano, mas sim a modularidade da família de veículos. Diferentes configurações podiam ser montadas usando componentes estruturais intercambiáveis. Como essa modularidade é difícil de imaginar sem imagens, vamos detalhá-la melhor. Módulos e estrutura do Paris-Troca. O esquema conceitual do Paris-Troca previa vários módulos-chave. O primeiro era a cabine, o segundo, o módulo de potência, que incluía o trem de força, as rodas motrizes individuais, a suspensão independente e a estrutura inferior. O terceiro era o módulo de direção e acoplamento, que integrava uma articulação pivotante, mecanismo de giro, dispositivo de engate e tanque de combustível. Tudo dentro de uma estrutura de conexão. Combinando esses três módulos, formava-se uma unidade tratora de um único eixo. Já os módulos 4 e 5 correspondiam ao módulo de carga, formado por uma carroceria com estrutura de suporte, sendo essa carroceria intercambiável conforme a necessidade.
Por fim, o módulo 6 era um eixo de apoio com rodas individuais e suspensão, opcionalmente com direção, e o 7 um subchassi para fixação do eixo. A combinação desses dois últimos dava origem ao módulo de transporte. Quando todos eram reunidos, os 9 módulos, criava-se um chassi multi-eixos. Configurações versáteis e características únicas. O Paristroca podia ser configurado de muitas formas. Por exemplo, podia funcionar como um trator semi-reboque simples, oferecendo maior capacidade que um caminhão tradicional do mesmo comprimento. Também era possível montar conjuntos rodoviários de 2 partes com diferentes capacidades de carga, e até se cogitou em configurações de 3 seções: todo o motor, a caixa de câmbio, o sistema de transmissão final. Os sistemas de controle, freios e suspensão pneumática independente estavam integrados em um único módulo que media 3 por 2,5 metros. Um componente particularmente incomum era a caixa de câmbio. Projetada pelos engenheiros da MASE, ela ficava montada logo atrás do motor e se fundia em uma única unidade com um eixo final hipoidal que tinha um deslocamento de 82 milímetros. A troca de marchas era feita por meio de um mecanismo eletrônico. Como a MAS nunca havia produzido nem projetado motores, o segundo protótipo usou um motor estrangeiro, um MAN D2866 montado horizontalmente que desenvolvia 290 cavalos de potência. Detalhes: inovadores de design e funcionalidade. A unidade tratora de um único eixo, composta pelo módulo de potência, a cabine e uma estrutura com dispositivo de acoplamento, podia engatar e desengatar do semi-reboque de forma independente. Além disso, contava com um suporte automático extensível com uma pequena roda na frente, lembrando o trem de pouso dianteiro de um avião. Os módulos de transporte podiam deslizar para fora do reboque, que permanecia apoiado em 4 suportes giratórios retráteis. A cabine também era incomum. Possuía piso totalmente plano, com altura suficiente para que uma pessoa pudesse ficar de pé. Contava com uma mesa retrátil e transformável, refrigeradores e armários, uma espaçosa prateleira superior de armazenamento que corria ao longo do para-brisa e assentos dobráveis provenientes de um Scania 142, um caminhão que havia chegado à MAS após um acidente. A porta era deslizante com acionamento pneumático, semelhante à de um ônibus. A cama superior era enorme, com 800 milímetros de largura e 900 milímetros de espaço livre entre ela e a cama inferior rebatível, tudo dentro de uma cabine que media apenas 1.780 milímetros de comprimento. A estrutura da cabine era do tipo painel com armação, o que dispensava estampagens caras em sua produção. Mitos e realidades sobre a inovação. Essa característica do piso plano gerou rumores falsos de que representantes da Renault, após estudarem o Paristroca no Salão de Paris, teriam copiado a ideia ou comprado a licença, o que supostamente teria dado origem ao Renault Magnum. No entanto, esses boatos não têm fundamento. O protótipo francês Renault V10 Virage, com cabine de piso plano, já havia sido apresentado em 1985, 3 anos antes do protótipo MASE 2000. Foi esse design que inspirou o Renault Magnum, não o MASE. No Paristroca, o piso plano não era a ideia principal. O conceito-chave era a modularidade do veículo. Evolução e aprendizado com os protótipos. A história do Paristroca seguiu o padrão clássico de desenvolvimento de veículos conceituais. O primeiro protótipo, mostrado na exposição Autodesign 88, foi construído para aprender o que não fazer. O motor se mostrou insuficiente e o rolamento adaptado de um sistema de radar não foi adequado. Esse primeiro protótipo foi desmontado para doar peças ao terceiro. O segundo protótipo, o mais famoso, conhecido como o Modelo de Paris, foi criado para entender como deveria ser feito corretamente. Após o aprendizado da experiência, foi bastante modificado. Os faróis dianteiros foram transferidos para a carroceria da cabine por exigências legais que determinavam que o feixe de luz não poderia se desviar do eixo do veículo. Também foram adicionadas entradas de ar na frente do módulo do motor para melhorar o resfriamento.
O terceiro veículo, construído em 1989, inicialmente tinha 3 eixos e reutilizava alguns componentes do primeiro. No entanto, a maioria das peças, incluindo módulos de potência e eixos, foi substituída, transformando esse protótipo em um caminhão de 4 eixos. Os eixos traseiros foram montados rigidamente no chassi, em vez de sobre módulos, mas para a verificação do conceito geral, isso não era crítico naquela fase. Inovações adicionais e testes. Além disso, tanto o segundo quanto o terceiro protótipo foram testados com um módulo de reboque equipado com seu próprio sistema de potência. Esse reboque motorizado foi acoplado tanto ao segundo protótipo modificado quanto ao terceiro. Os protótipos foram repintados várias vezes, o que adicionou confusão e gerou debate sobre quantos paristrocas realmente existiram. O número correto é um modelo em escala não funcional e 3 protótipos operacionais diferentes, mas nunca houve 3 exemplares funcionais ao mesmo tempo. Patentes e destino final. No início da década de 1990, a EMASE registrou patentes internacionais para o conceito paristroca. A primeira patente norte-americana para um caminhão-trator foi concedida em junho de 1991, antes da dissolução da União Soviética. A segunda, para um veículo articulado, foi outorgada em agosto de 1992, já com a URSS dissolvida. Os destinos dos protótipos variaram. O primeiro, o protótipo de Moscou, foi desmontado para peças. O segundo, o famoso de Paris, embora modificado, foi abandonado e lentamente coberto pelo asfalto, permanecendo inativo na fábrica até pelo menos 2006. Apesar de teoricamente poder ter sido restaurado, acabou sendo sucateado, na infeliz tradição de muitas plantas soviéticas. O terceiro protótipo, de 4 eixos, foi o mais afortunado. Manteve-se em condições de funcionamento durante anos, participou do desfile do cinquentenário da MAZ em 1994 e de um festival de veículos antigos em Minsk em 2002. Depois permaneceu 8 anos no terreno da fábrica, até que em 2010 foi colocado sobre um pedestal em frente à sede da MAZ por iniciativa do diretor Baravsky. Hoje, esse veículo é um monumento. Outros veículos semelhantes e conceitos relacionados. Surpreendentemente, o Paristroka não foi o único veículo desse tipo. A empresa Fagial Motors apresentou nos anos 1950 um caminhão chamado Fagial 1950 TC, projetado para um concurso do Exército Norte-Americano para 1.750 caminhões. Esse modelo, além de ter uma carroceria incomum de aço inoxidável, incluía soluções inovadoras: motor sob o piso, rodas duplas no eixo dianteiro e um eixo dianteiro totalmente pivotante, algo incomum em caminhões padrão. No entanto, o projeto não foi aprovado pelo Exército e provavelmente apenas um protótipo foi construído, depois descartado. Também vale mencionar o Kenworth Wind Clipper, um esboço conceitual publicado na Popular Mechanics em meados da década de 1980, que nunca saiu da prancheta de desenho. Se a genialidade modular do Paristroka e sua ousada visão futurista te surpreenderam, não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Aqui sempre há espaço para reviver esses gigantes esquecidos que desafiaram sua época. Nos vemos no próximo episódio, onde a inovação e a história voltam a rugir sobre rodas.